Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Esse será o episódio de número 19. Semana passada, no episódio 18, falamos sobre o tema A Tua Graça é Melhor do que a Vida, baseado nos Salmos 3 e 63. Não deixe de assistir. Hoje falaremos sobre um salmista especial. O livro de Salmos contém apenas um salmo dele, mas é digno de nota, pela importância do personagem. Estamos falando de Moisés. Sim, Moisés foi um salmista e hoje nós vamos estudar o salmo da sua autoria, o Salmo 90. Uma oração, uma intercessão a Deus em tempos de deserto. Então, bora lá. Salmo 90 começa assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Senhor faz as pessoas voltarem ao pó, quando as chamas dizendo, retornem ao pó, mortais, porque 1000 anos são aos seus olhos como o dia de ontem que passou, são breves como algumas horas da noite. As vidas das pessoas são como uma corrente de água que passa, como sonhos que desaparecem. São como a erva, que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Estremecemos ao contemplar a tua ira e ficamos apavorados quando te enfureces. Até os nossos pecados ocultos, secretos, estão todos diante de ti e tu vês todos eles. De repente, nossos dias passam na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, alguns, pelo seu vigor, chegam aos 80, mas até os melhores anos das nossas vidas são cheios de dor e desgosto, pois a vida passa rapidamente e nós desaparecemos. Quem já conheceu o poder da tua ira e o medo que ela produz segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da nossa vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição que tivemos. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos maravilhosos outra vez. Que nossos filhos vejam novamente a tua glória e seja sobre nós a tua graça, Senhor nosso Deus. Faz prosperar nossos esforços e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que salmo tremendo esse salmo de Moisés. Ele tem todo um contexto pelo qual Moisés se expressa a Deus nesta oração que ele fez e que foi transformada num salmo que era recitado de vez em quando. Bom, diferentemente, queridos, do poeta Davi ou dos sacerdotes cantores, os filhos de Corá, né, de quem nós já estudamos os salmos, Moisés expressa-se em oração ao Deus que ele conheceu. O Deus terrível, o Deus zeloso do bem, mas implacável quanto ao pecado e apostasia. O Deus da sarça ardente, das 10 pragas do Egito, que abriu o mar vermelho, Senhor todo-poderoso, que teve misericórdia de seu povo, libertando-o da escravidão do Egito. Esse é o contexto, o conhecimento de Moisés. A palavra de Deus diz, e nós lemos semana passada, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, Moisés conhecia assim a Deus. Ele teve esse encontro e Deus usou neste momento. Então, vamos lembrar um pouquinho a trajetória de Moisés, que vale a pena. Moisés nasceu e foi criado no Egito, não é? Como filho da filha de Faraó.
a potência, o glamour da época. Ele optou em algum momento da sua vida por viver e sofrer com seu povo, que era escravo, rejeitando seus privilégios. Fugiu após ter matado um egípcio para defender um escravo judeu. Viveu como pastor de ovelhas distante, não é? Até seu chamado no Monte Sinai. Voltou ao Egito como um fora da lei para enfrentar o faraó e foi usado por Deus para ordenar 10 terríveis pragas sobre a sua própria terra natal. Olha só o tamanho de Moisés. Ele viu o fértil rio Nilo se tornar em sangue e cheirar cheiro de morte. A seu comando, milhões de gafanhotos apareceram como nuvens de destruição sobre as plantações egípcias. Viu Deus trazer pestes, pulgões, sarnas na pele dos egípcios, enquanto a terra de Gozém, onde o povo de Deus vivia, passava ilesa. Presenciou a ira de Deus sobrepujar os deuses pagãos, os deuses egípcios, que o livro de Deuteronômio, escrito pelo próprio Moisés, declara que eram demônios. Deuteronômio 32:17, abra a sua Bíblia lá e vá ver. 32:17 Deuteronômio. Cada praga correspondia à suplantação do Deus dos escravos sobre diferentes deuses do Egito. Um a um, Deus foi confrontando os deuses egípcios e se mostrando maior do que todos eles, porque assim o é. Trevas que duraram dias, chuvas de granito com fogo e, finalmente, a terrível morte dos primogênitos do Egito. Deus finalmente liberta o seu povo pelas mãos de Moisés, abre o mar à sua frente e os conduz ao Monte Sinai para receberem do próprio Deus a lei santa, que ele traria um conjunto de regras que ordenaria suas vidas e os conduziria a agradarem a Deus. Moisés nem havia descido do monte e eles fizeram um bezerro de ouro, do qual exclamavam, ou sobre o qual exclamavam: "Este é o Deus que nos tirou da terra do Egito." Parece que o quê, hein? Adoração explícita a demônios, afrontando ao Deus que os havia liberto. Todos os dias, ao longo de uma jornada longa, Deus mandava o maná, um tipo de pãozinho proteico. Codorninhas voavam e caíam no acampamento deles. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite os acompanhava e os guiava no deserto. A coluna andava, eles andavam. A coluna parava, eles paravam. Nada disso adiantou ou fez com que aquele povo cresce na bondade de Deus e que ele haveria de prosperá-los em tempos de provas e lutas e na terra prometida. A Bíblia conta que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra, o mais boa gente, o mais de boa sobre a terra, mas nem mesmo ele poderia suportar tamanho fardo de conduzir mais de 600 mil teimosos, desobedientes e principalmente gente com mentalidade e atitude de incredulidade. Pois bem, chegaram à terra prometida e tiveram medo dos moradores de lá. Ao invés de crerem que Deus poderia, e obviamente poderia por tudo que já tinha feito, os libertarem e os introduzirem naquela terra. Ao invés de levarem em conta o tanto que Deus já havia feito e por isso, e por tudo que Deus havia revelado, crerem nele e no que ele poderia fazer, disseram: "Vamos voltar ao Egito. Lá tinha panelões de carne e pepinos." Olha só, comida de escravos, mentalidade de escravos, atitude de escravos e não de libertos pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus então ordena a Moisés que caminhe com aquele povo pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que havia saído do Egito, chegado à porta da terra prometida, morresse. E os seus filhos então, admoestados pelo castigo que Deus trouxe e instruídos sim por Moisés e por Josué através deles na bondade de Deus, estarem com os corações e mentes prontos para aí sim entrarem e conquistarem a terra prometida, terra que mana leite e mel. Pois bem, eu contei toda essa história porque, segundo os estudiosos, Moisés escreveu o Salmo 90 exatamente durante o período de 40 anos de peregrinação no deserto, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus na entrada da terra prometida. Ou seja, Moisés tinha razão de dizer as coisas que ele disse,
Por isso Moisés viu de perto e escreveu sobre a bondade e o castigo de Deus, seu tamanho e poder, sua glória e bondade, mas seu rigor e sentimento implacável quanto ao pecado e à idolatria. Então, nós agora vamos explorar alguns trechos do Salmo 90. O comecinho: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Maravilha. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor faz as pessoas voltarem ao pó quando as chamas. Retornem ao pó, mortais, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, são breves como algumas horas da noite. Esse início do Salmo expressa a compreensão e a sabedoria de Moisés sobre a fragilidade e brevidade da vida humana, como ela é curta e como é cheia de desafios, em contraste com a eternidade e onipotência de Deus, Criador do universo, pois para ele 1000 anos são como um dia. E ele continua: a vida das pessoas são como uma corrente de água, como sonhos que desaparecem. O que Moisés está expressando? Eu vi essas gerações estarem escravas, serem libertas e a mentalidade não sair delas. E elas continuaram até morrerem no deserto. E Moisés então vai contando. Elas são como a erva que nasce pela manhã. Ela brota, floresce, mas à tarde murcha e seca. Estremecemos ao contemplar a tua ira e ficamos apavorados quando o Senhor se ira ou se enfurece. Até nossos pecados secretos estão diante de ti e tu vês todos eles. Ou seja, ninguém consegue esconder nada do Senhor. De repente, nossos dias passam na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, alguns chegam a 80. Há outros que chegam a 90, sem hoje, né? Graças a Deus. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Em outra tradução, canseira e enfado, pois a vida rapidamente passa e nós desaparecemos. Quem já conheceu quando o Senhor se irou ou o poder da tua ira, o medo que isso produz segundo o temor que te é devido? Pai, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés continua explorando a brevidade da vida, expondo o quanto devemos, bem por causa disso, porque isso passa rápido, temer o nosso encontro com Deus da eternidade. E ele invoca a bondade de Deus implorando: Senhor, por favor, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou, outra tradução, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria no pouco tempo que temos sobre esta terra. Bem, verso 13 em diante. Senhor, volta-te para nós. Até quando demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Essas orações de Moisés, essa intercessão de Moisés, é porque Moisés estava cansado. Volta-te, Senhor, tem compaixão, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, assim como tu fazias, para que cantemos de alegria até o final da nossa vida. Dá-nos alegria relativa aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos de sofrimento que tivemos, que nós, teus servos, vejamos os teus feitos, as tuas maravilhas novamente, que os nossos filhos vejam novamente a tua glória. Que oração maravilhosa que Moisés fez aqui, e esse salmo tão lindo. Deus, tu és poderoso e bondoso, concede refrigério na proporção até dobrada do que já sofremos, e que nós, os nossos filhos, vejamos novamente a tua mão poderosa a nos livrar e nos guardar, e não andarmos por esse deserto caminhando 40 anos como um povo vencido. Queridos, este salmo é uma oração de intercessão, onde Moisés, em nome do povo, clama a Deus por misericórdia, compaixão e para que ele restaure a alegria após o sofrimento prolongado e dê a eles a fé ativa no Deus único e poderoso. Era esta a oração de Moisés. Moisés estava temendo que quando eles chegassem de novo lá na porta da terra prometida, eles tornassem atrás, que eles pudessem aprender isso. A intenção de Moisés era enaltecer a Deus, mas também ensinar o povo a viver como uma perspectiva eterna, buscando sabedoria para viver um dia após o outro com propósito e impacto, dependendo de Deus em tudo e o buscando como único refúgio. Isso tem a ver conosco. Vamos em frente. Se formos ver, Deus chamou Moisés. Moisés não falava bem, ele fala que ele era pesado de língua, não era bem quisto no Egito, ou seja, era a pessoa que não deveria voltar lá. Mas Deus o enviou assim mesmo para que ele confiasse em Deus e não nas suas forças.
Ele chama pessoas não aptas, que não têm o formato convencional, mas pelo poder de Deus, Moisés foi instrumento para a libertação e para isso performou milagres, sinais e maravilhas que nenhum ser humano jamais havia imaginado fosse possível. Mas também, infelizmente, ele presenciou incredulidade ao seu redor, lidou com corações amargos, derrotados, e uma mentalidade viciada, retrógrada, tacanha, uma incredulidade letal para aquele povo, venenosa, que desprezou o bem daquilo que era eterno que Deus deu e escolheu o passageiro, o engano e a própria morte. Que esse mal não esteja sobre nós, que possamos olhar para frente, esquecermos de onde saímos. Quanta gente de nós se lembra de onde veio e fala, eu tenho saudade das coisas que eu fazia. Deus é mau, Deus não quer que eu viva bem, Deus me tolhe dos prazeres dessa vida. Querido, isto é uma mentira dos demônios de Satanás. Tanto que o final aqui, que é o verso 17, ele termina de uma maneira gloriosa. E seja sobre nós a tua graça, Senhor, nosso Deus, faz prosperar nossos esforços e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E ele repete, sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta é uma oração que eu faço praticamente todos os dias. Finalmente, queridos, Moisés se recorda da bondade e da graça do Senhor. Seja sobre nós a tua graça. Não foi com o meu braço, mas foi o Senhor que libertou o povo, disse Moisés. E humildemente ele pede que Deus confirme a obra das suas mãos. Não a mentalidade carnal e pecaminosa, ou miserável e mesquinha, incrédula e vazia, mentalidade de escravo, mas sim mentalidade de herdeiros do reino de Deus, aqueles que vão herdar a terra prometida. Que o Senhor te dê esta mentalidade de herdeiro, a mentalidade nobre, que olha para frente, que busca as coisas de Deus, que confia nele e não as coisas do passado. Não queremos voltar para o Egito, queridos. Eu não quero. Não tenho saudade dos seus manjares, das suas gororobas. Não adoraremos bezerros, nem nenhum outros demônios travestidos de luz, que são, na verdade, engano, morte, perversão e escravidão. Mas com fé e ousadia, pedimos que o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo aprove e confirme a obra das nossas mãos enquanto vivermos brevemente sobre essa terra e que o seu reino se manifeste através das nossas vidas, dos nossos negócios, das nossas palavras, dos nossos conselhos e dos atos de compaixão e misericórdia que o Senhor permite que possamos expressar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a tua palavra é rica, Senhor. Moisés foi alguém tão importante, Senhor. Como ele aguentou este peso só através do teu poder. Muitos que estão ouvindo essa palavra devem ser pessoas de grande responsabilidade que o Senhor tem dado sobre eles e que eles possam, Senhor, renovar a sua fé através desta palavra. Que eles possam saber que o Senhor é com eles, que eles nunca olhem para trás, que não tem uma mentalidade tacanha, uma mentalidade escravizadora ou escravizante ou escrava, mas que eles possam ter uma mentalidade de libertos do Senhor, que creem no seu poder e que sabem que se o Senhor fez, fará novamente. Senhor, faz como o Moisés disse aqui, faz brilhar de novo a tua luz sobre nós, que as tuas obras se manifestem, aquilo que nossos olhos já viram, traz de novo, Senhor, dá um refresco, um refrigério, um renovar, um avivamento na nossa alma, na nossa fé, na nossa família, no nosso país, Senhor, no nosso mundo. Traz sim, Senhor, as coisas novas da tua parte, para que nós possamos caminhar até um dia, Senhor, em que na eternidade entraremos face a face, Senhor, e veremos tudo aquilo que nós sempre almejamos, a tua pessoa, Senhor. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Essa é a palavra que o Senhor trouxe. Se você gostou, curta aí, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber uma palavra e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana e que você viva assim, como Moisés, olhando para frente, como uma vida especial com propósito para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.